Ouvi de um missionário, eu não lembro o nome dele agora, que ele foi um pioneiro no trabalho na Índia. E na época que ele foi para a Índia, queridos, ele foi com o intuito de fazer uma tradução da Bíblia, ele era um médico. Só que ele não conseguiu concluir a tradução da Bíblia, mas enquanto ele esteve na tribo, na região que ele estava, ele cuidou dos doentes, ele cuidou das pessoas, ele doou a sua vida cuidando de pessoas, tratando feridas, tratando a doença das pessoas, e ele morreu, e um missionário foi enviado para dar continuidade ao trabalho dele. E então aquele missionário que foi, ele conseguiu fazer a tradução da Bíblia na língua daquele povo. E ele começou a ensinar quem era Jesus. E ele começou a falar, Jesus fez isso pelo doente, fez isso pelo necessitado. E o povo daquela tribo começou a dizer, nós conhecemos Jesus. E ele disse, como? Não, nós conhecemos ele esteve aqui. Não, mas aqui ele curou, ele tratou da gente, ele fez as feridas. Aquele homem não pôde ensinar a Bíblia. Mas a sua vida parecia com Cristo e as pessoas identificaram Cristo na vida dele. Quantos de nós não nos parecemos com Jesus? Vivemos como crentes carnais, xingamos, não tememos mais a Deus, não buscamos mais a santidade, não nos purificamos, andamos sujos, queridos, estamos preocupados com coisas materiais, não há mais manifestação de Deus, dom espiritual, revelação, sede, jejum, fome, não há salvação de almas, não esperamos Jesus voltar mais. Não aguardamos mais a vinda dele, não ansiamos, não cantamos mais. Nossa esperança é sua vinda, ó Rei dos Reis, vem. Nós não ansiamos mais. Satanás não precisa nos tirar da igreja, só roubar o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa fome. Nós não crescemos mais, nós estagnamos. Então Pedro está dizendo, desejem, anseiem para que vocês possam crescer. Por exemplo, eu estou disposto a terminar esse culto hoje e sentir a presença de Deus nesse lugar. Eu não saí da minha casa para vir aqui para participar de mais um culto. Eu não vim aqui para dar avisos. Eu vim aqui porque eu quero Ele. Eu preciso dEle. Ele precisa vir. Chega de vir na igreja sem motivação. Nós não somos religiosos. Nós não servimos um ídolo. O nosso Deus, Ele vive. Ele é poderoso. E nós queremos Ele. Cadê? Ninguém sente vontade de falar mais em língua. Os jovens não desejam batismo com o Espírito Santo. Chega dessa vida de religião. Porque o mais perto que vamos chegar do céu é o banco da igreja. Cadê o nosso anseio? Cadê a nossa fome? Cadê o nosso desejo? Seria muito diferente se viéssemos aqui desesperados, famintos. Mas a gente vem e nem sabe o que vai acontecer. A gente nem imagina. Lá no Rio, deixa eu te contar uma coisa. Na nossa igreja tinha o projetor, a transparência, a gente colocava a transparência sobre a máquina e eu cuidava dessa área, de pôr a transparência do louvor. E eu não me dei conta que eu havia perdido o meu anseio. Eu colocava aqueles hinos ali na transparência e quando começava a cantar eu me envolvia tanto que muitas das vezes o pessoal tinha que falar comigo, acabou o hino, acabou, muda aí a folha. E eu me entregava, eu ficava ali chorando, eu ficava ali adorando. Um belo tempo sem sentir, eu já não fazia isso mais, eu colocava o louvor ali, eu olhava para um lado, um dia um pastor da nossa igreja me chamou e disse, o que aconteceu com você? E eu disse, o quê? Você não é mais o mesmo diante de Deus. E eu falei, e eu não tinha me dado conta. E eu falei, mas como assim? Ele disse, eu reparava você. Você se entregava no culto, você se relacionava com Deus. Faz tempo que você não faz isso. E eu nem senti que eu estava sendo observado por um homem. Imagine por Deus, querido. Aí, sabe o que acontece? Na nossa igreja tinha um irmão chamado João, evangelista. Nossa igreja com 250 pessoas. Esse cara casou com uma irmã da igreja, mudou para o Rio de Janeiro. De vez em quando ele vinha na nossa igreja. Mas sabe, aquilo era incrível. Nós estávamos na igreja, os louvores eram cantados. Mas só ele estava em pé chorando, abraçando como se estivesse abraçando Deus, derramando lágrimas. Algumas pessoas até incomodado porque ele nem sentava, alguns sentados na hora do louvor. E eu olhava aquilo e dizia, meu Deus, como ele se entrega, como ele se rende. Não, queridos, não é a igreja, não é o templo, é a maneira como você tem se colocado diante de Deus.
Cadê o nosso anseio? Nossa fome de conhecê-lo, de tê-lo, como Moisés disse, eu quero ver a sua face. Aí sabe qual é a consequência disso? Pedro diz, vocês param de crescer. Vocês não se desenvolvem mais, porque, meu querido, Deus tem muito a nos revelar e a nos mostrar. E algumas pessoas ainda são crianças espirituais, cristãos carnais. Paulo escreve à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, ele diz, eu quis dar alimento sólido para vocês, mas não consigo dar porque vocês permanecem no estado de menino, vocês não crescem. Agora eu entendo uma coisa, queridos. Eu não sei vocês, mas eu não tenho facilidade de comer coisas que eu nunca experimentei. Eu não sei se alguém tem. Se uma pessoa trouxer e colocar na minha boca algo que eu nunca experimentei, eu vou ficar com receio, eu vou comer um pouco com receio. Mas se eu experimentar e eu achar gostoso, aí as portas estão abertas. Eu não sei se vocês são assim, mas para mim comer uma coisa, eu tenho que experimentar, não é isso? Você sabe por que muitos de vocês não têm desejo e anseio por Deus? Pedro revela isso no versículo 3, olha aí, lê aí. Repitam comigo, agora que provaram que o Senhor é bom. Você sabe qual é o grande problema de vocês que estão aqui na igreja? Eu vou falar. Vocês um dia, talvez foram batizados com o Espírito Santo, tiveram algumas sensações no culto, alguns arrepios, algumas experiências no passado, alguns sonhos. E talvez acharam que isso é experimentar Deus. O que vocês experimentaram, na verdade, são alguns reflexos da vida espiritual, algumas coisas que acontecem no culto. O apóstolo nos revela o segredo, ele disse que só teremos fome e desejo por Deus se o tivermos experimentado. Por que você come coisas com vontade? Porque um dia você sentiu gosto. Sabe por que muitos crentes não têm vontade e anseio por Deus? Porque nunca o experimentaram. Porque Pedro, na cabeça dele, ele disse, olha, agora que vocês experimentaram. Então, qual é o pensamento de Pedro? Se o Senhor é bom, se vocês experimentaram Ele, vocês vão desejar ardentemente mais e mais e crescer. Essa é a matemática, é a aritmética, é o cálculo do apóstolo Pedro. Ele está tendo essa mente. Então o que a gente entende? Que para nós termos anseios por Deus, desejos por Ele, nós temos que ter tido experimentado. Eu tenho que ter sentido o gosto do que é ter Deus. Nós cantamos o louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E eu acredito, querido, que uma grande maioria da igreja experimentou as coisas de Deus e confunde com Deus. Experimentar Deus é uma coisa muito diferente. Experimentar Deus é uma coisa transformadora. Experimentar Deus é uma coisa que muda a nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas. Experimentar Deus muda a nossa forma de ler a Bíblia, porque nós não lemos mais ela como um livro, nós lemos ela como um livro que revela o caráter do Deus pessoal, o gosto, o anseio dele. Até a nossa forma de ler a Bíblia muda, a nossa forma de vir ao culto muda. Mas por que muitos de nós não temos fome e sede? Porque nunca experimentamos Deus.